Um texto que vocês pedem muito pra gente analisar aqui no De Olho no Texto é Mateus 5,17, quando Jesus diz que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim para cumprir. O que é que isso significa? O que significa dizer que ele veio cumprir a lei? Significa que ele veio obedecer a lei? Significa que ele veio aprofundar a lei? Significa que a gente ainda deve seguir exatamente as leis judaicas como postas no Antigo Testamento? Esse é um texto realmente complicado, mas é por causa dele que hoje a gente vai gastar um tempo de olho no texto. Mateus 5,17 é uma das afirmações programáticas de Jesus. São um daqueles textos que aparecem nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, onde Jesus apresenta qual seria o ponto principal da sua missão, onde ele tenta deixar claro aquilo que ele veio fazer na terra. Existem outras passagens onde Jesus também faz isso, como Mateus 10,34, onde ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz mais à espada, pois vim para fazer e tal. Ou Mateus 20,28, onde ele diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esses textos programáticos geralmente seguem esse modelo de negativa e afirmação. Eu não vim para isso, eu vim para aquilo. Mateus 5,17 segue essa mesma estrutura. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. O ponto de partida da afirmação de Jesus, assim como em outros textos de afirmação programática, está numa negativa. Não pensem que. Jesus inicia com essa declaração negativa a fim de corrigir uma ideia errada sobre sua missão. A ideia de que de alguma forma ele estaria em oposição ao Antigo Testamento. Jesus pode começar dizendo isso por muitos motivos. Pode ser porque as bem-aventuranças apresentam uma visão bem oposta àquilo que comumente se crê a respeito do crente no judaísmo. Pode ser também porque Jesus está no seu primeiro discurso público a respeito da ética do reino, e muitos poderiam achar que ele era apenas um novo profeta de uma nova religião. Isso também pode ser porque em muitos momentos posteriores no evangelho, Jesus parecia quebrar a lei mosaica, e Jesus deixa claro que não veio abolir a lei ou os profetas. A palavra que aqui é traduzida por abolir geralmente tem um sentido de negar. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, ou para negar a lei e os profetas. É interessante que Jesus use a expressão completa, lei e os profetas, que era uma terminologia muito comum para falar de todo o Antigo Testamento. No próprio Evangelho de Mateus, nas duas vezes que essa terminologia é usada, é como referência a toda a autoridade do Antigo Testamento. Como Mateus 7,12, por exemplo, onde ele diz: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus não veio para negar a autoridade do Antigo Testamento. Ele não veio em oposição àquilo que foi escrito nas escrituras judaicas. Dito isso, então, Jesus usa uma conjunção alá, que é usada no grego para corrigir uma ideia posta anteriormente. Nesse sentido, ele está corrigindo a ideia errada de que Cristo viria negar a autoridade do Antigo Testamento. O que ele veio fazer, ao contrário de negar a autoridade do Antigo Testamento, é justamente cumprir, que é certamente o termo mais debatido nessa passagem. O que é que essa palavra plero, cumprir, no grego, realmente significa? Vocês adoram quando a gente coloca aqui as possibilidades de interpretação de algo. Então vocês vão gostar muito desse vídeo, porque são 8 possibilidades mais famosas a respeito da interpretação de plero. Primeiro, alguns argumentam que o grego poderia ser traduzido como adicionar a. Logo, Jesus, na verdade, disse: eu não vim destruir a lei de Moisés, mas para adicionar algo à lei de Moisés. Outros defendem que plero possui um equivalente no aramaico que significa estabelecer, tornar válida, pôr em prática, ou mesmo fazer ou executar. Uma terceira possibilidade é defender que plero significa obedecer, como em Romanos 8,4. Sentido, então, que Jesus cumpre a lei, observando-a perfeitamente em sua própria pessoa e ministério. Uma quarta possibilidade é que Jesus cumpre ou completa a lei, trazendo uma nova lei que transcende a antiga. A quinta possibilidade é que a Torá é cumprida quando Jesus, explicando a intenção original de Deus, revela seu significado perfeito ou interior e expande e amplia suas demandas. Em sexto lugar, Jesus cumpre a lei porque, através de sua vinda, ele capacita outros a obedecerem às exigências da Torá. Em sétimo lugar, dizem que quando Jesus fala de cumprir a lei ou os profetas, ele faz isso trazendo nova justiça, que é o novo espírito do amor, de forma que o amor é o cumprimento da lei. E por amar verdadeiramente e trazer a lei do amor, a lei e os profetas estariam cumpridos. E em oitavo lugar, a gente tem um cumprimento escatológico, de que o telos que a Torá antecipou, a saber, o Messias, veio e revelou que ele era o alvo definitivo da lei. Você vai perceber que a nossa proposta interpretativa para esse texto é uma certa mistura entre as opções 7 e 8. Você já percebe que determinar o significado de plero aqui no contexto é um exercício que não termina com uma olhada no dicionário. Saber o significado morfológico de tradução da palavra não resolve o problema, mas a gente tem que olhar para o contexto literário e teológico do Evangelho de Mateus como um todo. E se a gente fizer isso, a gente percebe que essa palavra aparece 16 vezes, em 3 sentidos diferentes no livro. A maioria, se não
não em todas as vezes, no que nós denominamos de fórmulas de cumprimento. Existe uma espécie de sentido global, onde Mateus considera as escrituras do Antigo Testamento como apontando para Jesus, tendo o Cristo como o foco e o cumprimento da mensagem de todo o Antigo Testamento. Logo, como em Mateus 11:13, quando Jesus diz que todos os profetas e a lei profetizaram até João, atribuindo uma função profética à lei. Mateus apresenta Jesus como afirmando que os aspectos imperativos ou normativos do Antigo Testamento tinham uma função profética na qual eles apontavam para os cumprimentos de Cristo, descritas em Paulo em termos de data para terminar, ou seja, como um pedagogo. Nesse sentido, Jesus seria o propósito da lei, o cumprimento maior da lei. Assim como o cumprimento de uma profecia indica que a palavra profética chegou ao seu propósito ou alvo e, portanto, a seu fim, assim também a lei tem o seu telos em Cristo, pois alcançou o seu propósito. Alguns afirmam que a antítese nas palavras de Jesus significa que ele está aprofundando ou trazendo um significado a mais à lei. Mas essa não parece uma leitura acurada do texto. Tome, por exemplo, a chamada Lei de Talião. Se Cristo está aprofundando ou estendendo o significado da lei do Antigo Testamento, porque o contraste que ele faz não indica nada de aprofundamento, mas de mudança total. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Dizer que Jesus está apenas aprofundando a lei ou dando um significado mais profundo para a lei, não parece fazer sentido quando Jesus parece dizer coisas que não estão contidas na forma original da lei, como percebemos em outras antíteses. É por isso que o argumento de que a palavra cumprir deve ser interpretada de forma antitética a abolir, ou seja, confirmar a lei, também não parece respeitar o texto, considerando que Jesus sustenta a própria autoridade diante da lei, trazendo uma mudança histórica e redentiva, alinhada ainda com o propósito de Deus na lei do Antigo Testamento, mas tendo agora um novo legislador. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Como essas antíteses, como por exemplo o caso da lei do talião, podem indicar um aprofundamento ou um sentido pleno. Na verdade, o que Jesus está fazendo é trazendo para si o novo ponto de autoridade da nova aliança. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, lhes digo. E é muito interessante algo da gramática desse texto. Quando a gente observa essas antíteses, o que alguém disse e o que Jesus disse, a conjunção que liga esses contrastes, a partir do verso 22, é um de, e não um alá, como no verso 17. A conjunção de possui a função discursiva de desenvolver o discurso. Jesus expressa o que foi dito antes, que a lei disse, o que foi dito na lei, e então ele não continua falando sobre a lei diretamente. Ele não usa um alá, como criando um contraste com a lei, mas ele usa um de, dando um novo passo no argumento, descrevendo o que ele está dizendo agora. É por isso que muitos traduzem o de como uma simples conjunção e, não necessariamente a conjunção mais. A ideia não é que as antíteses significam que Jesus está adicionando ou aprofundando o Antigo Testamento, mas sim a ideia de que aquilo que foi dito ficou, em certo sentido, submetido agora ao que o novo legislador está falando, ao seu novo ensino. Isso significa que, mesmo que o Antigo Testamento deva ser ensinado, coisa que deve ser, ele deve ser ensinado agora à luz do seu cumprimento em Cristo, como a gente lê nos versos 18 e 19. Enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço dela, até que tudo se cumpra. Isso também é confirmado no versos 19 e 20, onde ele diz que qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que significa aqui ser maior ou menor no reino dos céus? É assunto para outro de olho no texto. Mas veja só, Jesus está dizendo que ao seguir estes mandamentos, a nossa justiça vai exceder a dos escribas e dos fariseus. Mas a nossa justiça nunca será maior que a deles se nós estivermos tentando cumprir e obedecer a mesma lei que os fariseus e escribas tentavam cumprir. Se estes mandamentos representam o mesmo corpo de mandamentos que escribas e fariseus buscavam, como é que a nossa justiça vai ser maior do que a deles? A única forma é se nós fôssemos mais capacitados do que eles. Se nós formos pessoas melhores que escribas e fariseus, nesse aspecto de tentativa de cumprimento de uma lei moral. Mas é pouco provável que Jesus esteja impondo isso dessa forma. Não parece coerente acreditar que o que Jesus espera da gente é um legalismo mais profundo que o legalismo dos fariseus. O que Jesus parece estar fazendo é mostrando que o alvo da lei mosaica era a vinda do Messias, de forma que a lei e a justiça que vem de Cristo são muito superiores à que veio no tempo de Moisés. Porém, Jesus não descarta o uso do Antigo Testamento. Como diz o Douglas Moo, que nós devemos entender o verso 18 como um endosso a uma continuidade da autoridade da lei. Jesus não é um maçonita, uma pessoa que rejeita o Antigo Testamento. E mesmo que seus seguidores não estivessem mais presos aos mandamentos da lei, a lei ainda é lida, e nós ainda lucramos com isso. No verso 19, então, a prática contínua dos mandamentos da lei deve ser vista à luz do seu cumprimento por Jesus. É a lei cumprida em Jesus que deve ser praticada, e não a lei em sua forma original. Logo, nas palavras de Tom Wells e Fred Zaspel, é toda a lei que permanece, mas ela deve ser obedecida
como interpretada por Jesus. Dessa forma, como disse também o grande teólogo D.A. Carson, a expressão estes mandamentos não se refere aos comandos da lei do Antigo Testamento, refere-se antes aos mandamentos do reino dos céus, o reino mencionado 3 vezes no verso 19 em diante. Ou seja, esses mandamentos são as ordens já dadas e os mandamentos que ainda viriam, no próprio Sermão do Monte. É por isso que Paulo fala em Romanos 10 que Jesus é o fim da lei. É por isso que existe um claro contraste entre a lei de Cristo e a lei mosaica em 1 Coríntios 9, quando ele diz: tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Ou seja, Paulo não está debaixo da lei judaica, da lei dos judeus, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Ou seja, Paulo não está mais debaixo da lei dos judeus, mas Paulo está debaixo de uma outra lei que está em contraste com a lei dos judeus, que é a lei de Cristo. Para Paulo, Cristo traz uma nova lei, uma nova jurisdição, porque ele é aquele dotado de toda autoridade. Como diz Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Como nós não estamos mais debaixo do sacerdócio do Antigo Testamento, e agora estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, seguimos agora a lei de um novo legislador. Ele está deixando claro que o cumprimento da lei não significa a obediência dele à lei, mas nesse texto significa que nele a lei alcançou o seu alvo. E por isso, o novo momento histórico da redenção é tanto a chegada daquele que os profetas apontavam, como a chegada de um novo legislador com uma nova lei. Lei esta para a qual a lei mosaica também apontava, porque já era previsto tanto nos profetas como na própria lei que este momento chegaria. Porém, Jesus mostra que nós ainda temos que olhar para o Antigo Testamento. Ele mostra que existem princípios didáticos importantes. Então, quando Mateus 5,17 diz que Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir, ele está deixando claro que nós ainda olhamos para o Antigo Testamento, que Jesus não veio em oposição ao Deus do Antigo Testamento, que existem princípios didáticos importantes no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é palavra de Deus para as nossas vidas, mas não da mesma forma que era para os judeus. Que nós agora olhamos para a lei a partir de seu cumprimento em Cristo, e não a partir da expectativa messiânica de judeus que ainda não tinham o todo da revelação. Se você ficou bugado da cabeça com esse assunto, eu indico que você ouça o nosso podcast sobre o Antigo Testamento e o papel da lei aqui no 2 Dedos de Teologia. O link, com certeza, estará aí na descrição desse vídeo. O que é que você pensa disso tudo? Comenta aí embaixo, deixe seus comentários a respeito do De Olho no Texto. A gente tenta seguir os textos que vocês pedem. Então pede textos bíblicos aí embaixo, pede temas pra gente tratar sobre interpretação bíblica toda sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Entra no nosso site e ajuda a financiar isso, porque são vocês que financiam o 2 Dedos de Teologia, são vocês que pagam para que isso aqui exista de graça pra toda a internet. Então se inscreve no canal, assina as notificações, envia pros seus amigos, usa esse material como você bem quiser em escolas dominicais, grupos de estudo, no que for, e não deixe de acompanhar nossos programas toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau.